Olá, eu sou o professor Clayton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns problemas com unidades de tempo. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com uma situação. Marcela vai assistir um filme na televisão, mas quer saber se o filme vai terminar antes do noticiário. Observe a programação dos canais. No canal A, nós temos o filme às 19 horas, com duração de 126 minutos. Já no canal B, nós temos um noticiário que começa às 21 horas e 10 minutos e tem a duração de 55 minutos. As horas e os minutos que vemos aqui são algumas unidades de medida de tempo que nós utilizamos. Será que nós podemos responder à pergunta da Marcela? Que horas termina o filme? Bom, nós sabemos que o filme inicia às 19 horas e tem a duração de 126 minutos. Mas quantas horas nós temos em 126 minutos? Bom, vamos começar revisando sobre horas, minutos e segundos. Aqui nós temos uma hora. Nós sabemos que uma hora é quando esse ponteiro, o ponteiro menor do relógio, percorre de um número até o outro, por exemplo, entre o 6 e o 7. Nesse mesmo tempo, o ponteiro grande do relógio dá uma volta completa, que indica uma hora. E nós sabemos que uma hora é o mesmo que 60 minutos. Ou seja, uma volta inteira do ponteiro grande é o mesmo que o ponteiro pequeno andar de um número até o outro. Já o minuto é o que o ponteiro grande demora para percorrer uma dessas divisões do relógio. Se olhamos para o ponteiro mais fino, o ponteiro dos segundos, ele dá uma volta completa em um minuto. A gente sabe que uma volta completa do ponteiro mais fino do relógio equivale a 60 segundos, ou seja, 1 minuto e 60 segundos é a mesma quantidade de tempo. Bom, agora nós podemos descobrir quantas horas nós temos em 126 minutos. Assim, basta a gente dividir 126 por 60. Nós temos que o quociente vai ser 2, pois 2 vezes 60 é 120. Então, vão sobrar 6 unidades. Aqui a gente termina a nossa conta. A gente fez uma divisão com o resto. E o quociente da divisão, que é o 2, vai indicar a quantidade de horas. Então, nós temos 2 horas. E o resto, que é o 6, vai indicar a quantidade de minutos. Ou seja, nós temos 2 horas e 6 minutos em 126 minutos. Agora vamos calcular qual vai ser o horário do término do filme. Bom, Marcela vai começar o filme às 19 horas. Nós vamos somar 2 horas e 6 minutos a esse horário. Assim, nós temos 21 horas e 6 minutos. E esse vai ser o horário que o filme termina. Como o noticiário vai iniciar às 21 horas e 10 minutos, então ela vai conseguir assistir ao noticiário depois do filme. Agora vamos à próxima pergunta da Marcela. Será que podemos saber também que horas o noticiário termina? Nós já sabemos que ele inicia às 21 horas e 10 minutos e dura 55 minutos. Então, nós vamos somar o horário de início mais a duração para encontrar o horário de término do noticiário. Aqui nós temos 10 mais 55, que são 65 minutos. Porém, a gente já viu que uma hora equivale a 60 minutos. Então, nós vamos agrupar 60 minutos e avançar uma hora. Ou seja, vão sobrar 5 minutos e agora nós temos 22 horas. E esse vai ser o horário de término do noticiário. 22 horas e 5 minutos, ou 10 horas da noite e 5 minutos. Agora vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos: o Biênio da Matemática do Brasil foi um grupo de ações e eventos nacionais e internacionais sobre matemática, sediados no Brasil. As atividades aconteceram entre abril de 2017 e outubro de 2018.
Aqui nós podemos observar informações que envolvem meses e anos. Então, vamos relembrar sobre os meses e os anos. Nós sabemos que em um ano o calendário indica que nós temos 12 meses. Já no nosso problema, nós tínhamos também a palavra biênio, que equivale a 2 anos. Assim, um biênio vai ter 24 meses. Agora vamos voltar para o nosso problema. As atividades aconteceram entre abril de 2017 e outubro de 2018. Nós podemos separar esse período em duas partes, de abril a dezembro de 2017 e de janeiro a outubro de 2018. Agora vamos ver quantos meses de atividade tivemos em cada um desses períodos. Por exemplo, em 2017, de abril a dezembro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de atividades. Já no ano de 2018, nós vamos contar de janeiro a outubro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em 2018, nós tivemos 10 meses de atividades. Ou seja, no total, as atividades aconteceram por 19 meses. Embora um biênio seja composto por 2 anos, que são 24 meses, as atividades do biênio da matemática duraram apenas 19 meses. Mesmo assim, nós chamamos de biênio, pois as atividades aconteceram em 2 anos, em 2017 e também em 2018. Interessante, né? Bom, agora vamos para o próximo exemplo. Joana e Alice estavam planejando seus estudos juntas. Joana falou: "Vou começar a estudar às 8 horas e estudarei matemática por 1 hora e meia." E Alice respondeu: "Eu preciso estudar geografia por 1 hora. Depois podemos estudar ciências juntas." Bom, já que elas decidiram estudar ciências juntas, nós precisamos saber que horas Alice precisa começar a estudar. Vamos começar organizando os horários de Joana. Nós sabemos que ela vai começar a estudar às 8 e vai estudar matemática por 1 hora e meia. Então, nós temos matemática com início às 8 horas. Aqui basta somar 1 hora e meia ao horário de início. Nós lembramos que 1 hora e meia é o mesmo que 1 hora e 30 minutos, pois já que 1 hora inteira é igual a 60 minutos, a metade vai ser a meia hora. Vamos lá! Nós somamos e achamos o resultado 9 horas e 30 minutos, ou 9 e meia. E esse vai ser o horário de Joana. Depois disso, ela vai estudar ciências junto com Alice, começando às 9 e meia. Agora vamos ver os dados de Alice. Eu preciso estudar geografia por 1 hora. Depois podemos estudar ciências juntas. Agora vamos descobrir. Se ela precisa estudar ciências 9 e meia da manhã, qual será o horário que ela precisa começar geografia para poder estudar por 1 hora antes de estudar ciências? Bom, nesse caso, ela sabe como fazer. Basta diminuir 1 hora do horário que eu quero terminar. Ou seja, se o horário de término é 9 horas e 30 minutos, nós vamos tirar 1 hora, diminuir 1 hora, para encontrar o horário de início. Então, nós temos 8 horas e 30 minutos. Ou seja, ela precisa começar a estudar geografia 8 e meia. Assim, as meninas vão estudar ciências juntas, como elas planejaram. Agora, vamos ver mais uma pergunta. Se elas vão estudar ciências por 45 minutos, que horas vão terminar? Bom, nós sabemos o horário de início, que é 9h30, e vamos somar a duração do estudo de ciências, que é 45 minutos. Assim, nós temos 9 horas e 30 minutos mais 45 minutos. O resultado direto é 9 horas e 75 minutos, mas nós já vimos, agrupamos 60 minutos para formar 1 hora. Assim, nós temos o resultado de 10 horas e 15 minutos,
pois agrupamos 60 minutos para formar mais uma hora, e ainda assim sobraram 15 minutos. 75 menos 60 é igual a 15. Ou seja, as meninas vão terminar de estudar ciências às 10 horas e 15 minutos. Agora, o próximo exemplo. Ian gostou da ideia de suas colegas de turma e fez um planejamento dos seus estudos também. Ele começou planejando quanto tempo precisa estudar de cada matéria. 45 minutos de inglês, 30 minutos de matemática, 1 hora de português e 1 hora e 15 minutos de história. Porém, o Ian precisa parar para o horário de almoço, e o horário de almoço é de 11h30 a meio-dia e 30. Então, nós vamos começar a organizar o horário dele pelo horário de almoço, de 11h30 até meio-dia e meia. Nós começamos agrupando o estudo de inglês logo antes do almoço, ou seja, ele vai estudar inglês por 45 minutos para terminar às 11h30. Então, precisamos tirar 45 minutos desse horário. Nós começamos tirando 30 minutos. Assim, temos 11 horas. E para tirar os 15 minutos que faltam, nós vamos diminuir 1 hora. Como 1 hora são 60 minutos, tiramos 15 e temos o resto de 45. E como diminuímos 1 hora, temos que ele tem que iniciar às 10 horas e 45 minutos. Aqui você pode fazer a prova real, somando 10 e 45 mais os 45 minutos que ele vai estudar. Nós sabemos, então, que ele vai estudar inglês de 10 e 45 até 11h30, no horário do almoço. Bom, para o próximo planejamento, vamos agrupar a aula de História após o almoço. Ou seja, ele vai começar meio-dia e 30 e vai ter a duração de 1 hora e 15 minutos. Se nós sabemos o horário de início e a duração, basta somar para descobrir o horário de término. Vamos lá! Meio-dia e 30 mais 1 hora e 15 minutos. Somamos os minutos com os minutos e as horas com as horas. Assim, temos 45 minutos como resultado e 13 horas. Ou seja, ele vai estudar História até 13 horas e 45, ou 1 hora da tarde e 45 minutos. E esse vai ser o horário de término do estudo de História do Ian. Agora, vamos agrupar a aula de português, antes da aula de inglês. Bom, ele precisa terminar 10 horas e 45 minutos e vai estudar por 1 hora. Então, nós vamos subtrair. Bom, essa é bem fácil, né? Nós temos 10 horas e 45 minutos menos 1 hora, que é igual a 9 horas e 45 minutos. Então, ele vai estudar português de 9h45 até 10h45. Agora, para finalizar, agrupamos a aula de matemática no final, depois da aula de história. Ou seja, nós temos o horário de início 13h45 e vamos somar 30 minutos ou meia hora para descobrir que horas ele vai terminar de estudar matemática. Se nós somamos diretamente, temos o resultado 13 horas e 75 minutos. Mas nós já vimos que os minutos não podem passar de 60, pois toda vez que passamos de 60, somamos 1 hora. Aqui, de 75 para 60, sobram 15. Então, nós teremos 14 horas e 15 minutos. E esse vai ser o término do estudo de matemática do Ian. Agora, nós temos o início e o término de todas as atividades do Ian nesse dia. Bom, mas será que essa é a única forma de fazer isso? Ou existe outra forma de organizar os horários de estudo do Ian? Bom, que tal você tentar uma maneira diferente? Aqui nós temos o horário de almoço dele e a quantidade de tempo que ele vai estudar cada uma dessas matérias. Então, o desafio é de vocês. Organize os estudos do Ian, indicando os horários de início e término de cada matéria.
Bom, você pode organizar da forma que você quiser a ordem das matérias. Bom, para a aula de hoje era só. Nós vimos muitas coisas interessantes, como agrupar 60 minutos em 1 hora. Para a aula de hoje era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!